português, professor. Inglês é surpresa. Depois vocês vão falar pro rádio. Vamos lá, pessoal. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Alexandre. Eu estou aqui representando o Purple Team. E para começar a minha apresentação aqui, eu quero conversar com vocês justamente com um problema que é resistência a antimicrobianos. É um problema que está em voga, ele tem sido aparecendo bastante. E durante todo nosso período aqui no RaiPuc, a gente conversou com muita gente, visitou vários lugares. E o meu time ele acabou percebendo que dentro de todos esses lugares uma coisa era recorrente. Então, por mais que eles tivessem alguns dados, eles soubessem algumas coisas sobre o problema, esses dados nunca eram o suficiente ou nunca chegavam realmente a deixar uma solução clara, né? Então, esses dados eles se tornavam bastante... eles tinham quase que uma cara de chute, né? E isso pra gente é um problema. Porque como que eu vou realmente desenvolver um produto para um problema que não se conhece realmente? Então a gente sabe que o problema está lá, a gente tem uma certa noção de o que o causa, mas para nós ainda não é muito claro, né? Então, como que eu posso desenvolver um produto para isso? Bom, a minha equipe, eu sou mestrando em bioinformática, na minha equipe tenho aqui graduandos de medicina, graduando de veterinária, graduando de farmácia. E a gente percebeu, e a nossa meta aqui acabou se tornando, encontrar uma forma de registrar esses dados, mas visando a produção pecuária, de forma que a gente realmente possa ter novas soluções baseado em análises quantitativas e qualitativas dessa produção. Baseado nesse problema que eu acabei de citar para vocês, né? Então, no Brasil, que é o nosso foco hoje, não existe uma medida segura de uso e o nosso controle ele é estimado. Então, ele é estimado baseado no que o Ministério da Agricultura controla, da entrada de moléculas no país, mas o produtor propriamente dito, apesar de saber essas moléculas, quais são as moléculas utilizadas, são todas estimativas. Então, a gente está aqui hoje para apresentar uma solução para isso. A nossa solução é um sistema que permita o armazenamento desses dados para que a gente possa inferir de alguma forma quais que são realmente os problemas a serem atacados para que a resistência a antimicrobianos seja solucionada. O nosso mercado-alvo é na região do Paraná. O nosso objetivo é encontrar quais as cooperativas que têm essa necessidade. No nosso estudo, a gente encontrou aproximadamente 70 cooperativas na região do Paraná. E o nosso produto vai ser entregue, o nosso foco, o nosso alvo são as cooperativas. Porque elas que vão fazer a interface entre o produtor e, eventualmente, entre o governo. Por isso, ela deve ser o foco. O nosso sistema ele tem que ser de fácil uso, não necessitar de internet constantemente, porque o produtor não tem esse acesso o tempo inteiro. Para que ele possa auxiliar no nosso sistema que esses dados sejam armazenados quando a internet estiver disponível. Para ele, um aplicativo barato, de fácil uso, que a curva de aprendizagem seja bastante rápida. No retorno, o sistema entrega para esse produtor um BI, uma análise de todos esses dados presentes na produção dele, de forma que ele possa inferir quais são os reais problemas dele. E aí sim possa investir o dinheiro dele com a certeza de que ele está indo para o problema certo. Os nossos competidores, alguns deles até têm aplicativos, outros fazem esta parte de BI, mas nenhum deles tem foco no uso de antibióticos e no uso de promotores de crescimento. Então a inferência de lucro deles
é pelo simples fato de o quanto eu gastei no começo, o quanto eu gastei de insumo, por quanto eu vendi no final. E o nosso objetivo aqui é mudar a forma de ver esse negócio. O nosso sistema vai ser no formato freemium. A parte inicial do sistema vai ser gratuita. Ele vai poder fazer o download do nosso sistema no site e já começar a utilizar ele, sentir como que o sistema funciona, já fazer cadastros mais simples para poder compreender como que esse sistema será utilizado. A parte de BI, o aplicativo e a consultoria para que ele possa de fato interpretar esses dados é a parte premium do nosso sistema, paga separadamente. Nossa estratégia de mercado é atacar as cooperativas, então encontrar as cooperativas que tenham o objetivo de uso disso, principalmente as que façam exportação de produtos para regiões onde o antibiótico já é proibido. No Brasil ainda não é, mas isso é o futuro. E o nosso objetivo aqui é deixar que tornar o produtor e as cooperativas pronto para esse futuro que vai chegar. Com esse armazenamento de dados, eventualmente o governo, quando esse objetivo chegar, ele já vai ter dentro dessas propriedades esses dados compilados e prontos para que essa análise possa ser feita e eventualmente a redução do uso dos antibióticos. Para que isso se torne realidade, a gente calcula em torno de R$100 mil. Para isso, visando a compra de equipamentos, para que todos efetivamente comecem a trabalhar, o treinamento do pessoal e eventuais deslocamentos e contato com o produtor, já que no nosso formato de negócio a gente pretende ir até as cooperativas e aos produtores e não que eles venham até nós. Obrigado. Ok. Português ou English? Você que sabe. Ele quis fugir do inglês, ele está querendo esconder o jogo. Let's go. You did what Javi asked, and I like it. I enjoy it. You told the story, a history. You were like, our group, we're doing this and that. It is good. It's a good strategy. It's not obligatory, mandatory, but it is a nice way to tell. But I'm missing something about monetizing. You do have time. 6 minutes and 50 seconds, so you have 3 more minutes, and you need to improve your profit. How are you going to make your profit? Everyone wants to improve their profit, so how are you going to make it? For how much are you going to sell? How many copes of those 70s are you planning to reach? You ain't going to reach the 70s, but it's a good strategy. It said, if we reach 5% of the market, we'll have this profit. If we reach 10%, which is 10%, 7 copes, it's okay. It's not that hard. But put that in a timeline perspective. How long will it take to make profit, to get back investment and to start making profit? So in antibiotic, that will take 10 to 12 years. You start to earn money 8 years. Sometimes 10 years after you start your research. That's why nobody wants to go to develop a new drug, a new antibiotic at least. But here it's a lot faster because the system, you don't have to go through all those research, clinical, preclinical, and all those trials. It's easier. But you have to show that in a timeline perspective, and you do have time for that. And go back to one of your first slides, please. This one. Yesterday you told about the Brazilian use of antibiotics and it's not really a correct date and it's an estimative. I think you should mention this. It's very important in the context of your project, so you should keep that. That Brazil is the third, and also there is a hidden detail there that the increment
on antibiotic used in Brazil, it's a lot bigger than the US. So soon we will be the second largest consumer in food, in animal production. So, and going further to the competitors, please put in the competitors line. Here, where is your product? You have to put your product there and say, mine does this. Because the 2 times you presented, I was thinking that PerPharma was your product. The first. It induced me to think about that. So what's the name of your product? It has no name yet. You should have. You should have, because I'm already thinking in someone else. You're giving away business to PerPharm, because I look at that. Oh, so this is their product, PerPharm. It's a nice name because you didn't mention, and I assumed that was that, or twice. Okay, so you should put in the first line yards with a lot of greens. Not bigger. I don't think bigger. Maybe it's not necessary, but it has to be on the first line. Okay, that's it. What I want to tell. If you put your product in a column there, what is the difference between your product and PerPharm or JetBov? I think that should be a role where you stress the difference. And there will be 5 more. Okay. I'm just, because our product is changing the way things are done. So it really, how can I put that? It's way different than these ones we presented here. The problem here, all softwares in the market today, they do that in the same way. Então, I think so. You should stress this. I know. In general, we presented two different stories here. One yesterday, you had another one today. So a presentation will be something in between both. We try not to show everything yet. Okay, thank you. Alright. So with me is little confused this project. So and have question but not objective. How will the consulting? It's a product. It's a offer the producer. How and who is going this service or who is going a consulting? And you are employer, o agrônomo, how? Quem vai fazer? Quem vai lá? You mean who goes to the producer? Yeah. Me? I'm going there. Your So company. if you have Me, my company, Yeah. my team, Your team. we are going there. so think about you have 100 consumer. Why to do? I understand your concern, but let me show you the other side of this coin. Right in the beginning, we'll have 3, 4 consumers of our product. I don't believe it will be 100 in a month. So, in the beginning, our team, 5 people, can clearly do that. With 100 clients, You will hire. I will hire But someone. think about, because a startup model, the growth is very fast, and your target is cooperative. Cooperative is not one person; it's very person. You know? Think about, and what is the most important data with your system, and how the producer will input this data. The inputs for an app
2 weeks from now, video will not be ready, obviously, but the idea behind this photo and audio front apps, and the main system will interpret this and fill the database. So we're trying to make it easier to the producer to input this data, so that he can there's no need for him to create forms and spend a lot of time on that. He just point, click, and go. Okay. Is there? Please just make sure that you comment this on your final presentation, because it's very, very important to have a useful app. When you do an app, it has to be friendly, useful. Okay? It has to be easy to use, because if you have to input data, and you just said, but because someone asked, you gotta say right away. The producer will be able to record and show pictures and or do a video with a producer. Did you see Guilherme's video when they shoot a video of them talking about the product and do those things, those technological things, and shoot a video or a farmer texting or recording or taking a snap, a photo, and sending to do something more visual. Your presentation it's very good. It's a lot of visual things in there. But about the product, you didn't show us too much about the product. That's why Cristiano yesterday was questioning about it, and still today, it seems like you don't want to show too much about the product, but you have to show the product. You don't have to be afraid that someone else is going to take your idea. I'm thinking of things that are much, much more exciting. I'm thinking about putting together your system with PigTag and have this huge company. So more things like that. So be positive and be saying, we are going to make it. And no one will be able to make it before us. Because we are the best. We are the purple team. Right? And we're the green team. Eu tô pegando no teu pé pelo seguinte, você fala bem, mas pra mim não tá claro. No meio da conversa fica confuso. E aí não fica claro. E se não fica claro pra mim, não vai ficar claro pra um monte de gente. E olha que eu faço parte da governança de inovação no agronegócio. Eu vejo proposta pro agro toda semana. E essas coisas são recorrentes das pessoas do agronegócio. Eles fazem essas perguntas. Então, isso tem que ser um negócio assim, porque é um mercado altamente conservador e você está enfiando tecnologia de ponta lá. Então, isso vai vir muito latente. Então, é nesse lugar que você tem que tomar cuidado. Isso aí tem que ser assim, esmiuçado. E é ali que tem que ser trabalhado. Por outro lado, se você entra, é um breakthrough, né? É uma inovação disruptiva. Exatamente, mas aí é que tá. Aí é o seguinte, aí é o outro pepino pra você. É assim, é fast, muito rápido. Cara, eu tenho que explicar como que eu vou dar consultoria, porque na cabeça do cara de lá, ele tem 50 agrônomos indo fazer conversa. E não adianta você falar, no primeiro dia, ou no primeiro mês, no primeiro ano, eu vou ter só 2 clientes. Dependendo do perfil, talvez não seja para o Hypook, mas vamos colocar lá na frente. O perfil de quem está aqui, o cara fala, bicho, mas você está pensando em crescer como? Então, você tem que explicar isso, como é esse processo, porque é um serviço que você está vendendo, essa consultoria. E quem está no campo todo dia sabe que isso é um processo complicado, dar consultoria no campo. Entendeu? Então, tem que, essas linhas aí, ela tem que estar muito bem delineada, muito bem, tem que vir de uma forma fácil, senão vai ficar recorrente. Sim. As perguntas suas de hoje foram muito próximas do que foram ontem, até porque a apresentação em si era a mesma. Mas muitas coisas estão devidamente anotadas. Talvez ali a gente esteja tendo um pouquinho de dificuldade ainda. Em como explicar para um não técnico coisas técnicas, sem
fazendo com que ele efetivamente entenda o que eu estou querendo passar para ele. Né? E aí eu vou te falar qual que é o problema. O problema é assim, não é pessoal, tá? Claro. É porque você põe o cara de TI para explicar todo o processo que é um fluxograma de trabalho de outra coisa. Então, a cabeça da engenharia, ela é muito clara no processo, naquilo que acontece. Sim. TI tem toda uma temática de perfil de pessoa. E a gente precisa trabalhar isso. Estou falando porque a gente trabalha com isso todo dia. Programador, desenvolvedor, designer, todo dia. E a gente tem um trabalho diferente para que você use uma linguagem que explique tudo que você precisa explicar, que atinja o objetivo e que venda. E que ainda assim mostre o valor da tecnologia que você colocou ali. Esses são os desafios, porque é assim que constrói o caminho, entendeu? Então não pode ser a desculpa. Na verdade, você tem que buscar a solução para isso. E às vezes é outra pessoa apresentar, que tenha um desenrolar do negócio diferente. Entendeu? Não estou dizendo que é o caso do seu time. Eu estou dizendo que acontece com a gente, que a gente substitui a pessoa. É uma coisa que tem que ser muito natural no negócio, por isso que é um time. Entendeu? E tem que vir com essa linguagem. Então o desafio é de quem é técnico transformar, e não de quem está na plateia entender o técnico. É o contrário. Sim. Certo? Porque esse sou é eu um grande que... desafio. Porque eu que dou a Tornar um nota. assunto complexo fácil é um grande desafio. Tornar um assunto fácil complexo, qualquer um faz. Porque eu dou a nota. Então imagina, eu cheguei ontem, eu não conheço a história de vocês. E as perguntas, elas voltaram. Então imagina você fazer a mesma coisa para um cara que vai chegar no dia e ele ficar com esse mesma interrogação na cabeça. Aí o que acontece? Eu mato um bom projeto. E essa é a minha preocupação, é não matar um bom projeto. Porque uma pessoa sentou aqui num primeiro dia e de repente uma coisa que não deu, porque tem time, né? É 20 minutos para a gente esclarecer tudo. Em 20 minutos não foi suficiente e um bom projeto fica para trás. Isso a gente também vê acontecer. Né? Então a minha preocupação é com isso. Então o mais claro possível, tem que usar, a gente já falou um monte de coisa. Imagem, o negócio tem que vir pá, sequência. Vocês estão falando de processo, o processo tem que ter um workflow claro. Senão vai ficar essa interrogação. E aí o projeto é comprometido, entendeu? Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar o time, eu acho que o trabalho que vocês fizeram é excelente. Eu sou médica veterinária e eu tenho assim, plena certeza de que esse produto que vocês estão desenvolvendo realmente vai ser um diferencial, né? Principalmente para o campo da medicina veterinária, porque a gente sabe que ainda tem muito que se organizar dentro da medicina veterinária. Então isso daí é muito bacana, né? Então primeiramente, parabéns. Mas como o professor Cristiano colocou agora, e a professora também tinha colocado, eu fiquei com dúvidas do que, e a minha pergunta é, me colocando como uma CEO de uma grande cooperativa, o que vai fazer com que eu, como CEO, compre a sua ideia, né? O que de dados você vai me dar? Isso eu acho que ficou com a grande pergunta, assim, o que é de importante que você vai me trazer aí, que vai fazer com que eu compre a tua ideia e que eu realmente invista meu tempo, meus funcionários, nem que seja para tirar fotos ou que seja para alimentar o sistema, sabe? Eu acho que isso é muito importante e eu estou assim, super curiosa em saber o que realmente vai fazer esse pessoal comprar. Mas eu acho que isso está faltando aqui. Mas não faça isso. Eu tive um time que fez isso aí, na hora da banca final ele veio com um monte de coisa e a gente ficou com a cara de tacho. Não pode. Então se tem coisa aí diferente, mostra porque precisa, principalmente os mentores ou quem está coordenando o projeto. Precisa ver se tem Então, alguma coisa. parte desses dados ainda não vieram, na verdade, porque parte desses dados a gente ainda está captando. Né? Então eu não tenho, no ponto como ele está, eu tenho a ferramenta que te mostraria gráfico, mas eu ia te mostrar um gráfico de absolutamente nada. Então a tua noção de o que a minha ferramenta faz é ser mínima. Você ia chegar à conclusão de que a minha ferramenta não faz nada. É isso. Porque qualquer tipo de ferramenta visando inteligência artificial, business intelligence, qualquer outra coisa, ela precisa de massas de dados. E sem ela simplesmente não funciona. É irreal achar que funciona. Então eu preciso primeiro dessas massas de dados, que é o que a gente está correndo atrás, inclusive conversou com o Filoneto ontem, com esse objetivo. Então eu até poderia gerar uma massa de dados, né, para colocar lá, gerar falsos gráficos, mas mostrando efetivamente a capacidade da ferramenta. Né?
mas a gente ainda espera pegar alguns dados mais reais, porque o que a gente vai ter lá, isso até porque um ou outro conhecido meu eu sei que vai estar lá na frente, então vocês provavelmente estarão, então eu tenho veterinária, tenho microbiologista, tenho o meu orientador, por exemplo, que é bioquímico, eles vão estar lá e essas pessoas têm que entender, mas assim como vai entender também o cara que vai pôr dinheiro nisso e ele não é, talvez não seja isso, né? Então eu tenho que fazer com que fique claro para os dois. Então se eu colocasse os gráficos aqui, talvez ficasse claro para o cara que vai pôr o dinheiro, mas para o bioquímico que vai aconselhar ele fala, mas esses gráficos aí não fazem sentido nenhum. Então eu tenho que encontrar um meio termo nisso, e esse meio termo a gente ainda não encontrou por falta de dados. A sua resposta ela está parcialmente atendendo. Porque eu acho o seguinte, está parcialmente atendendo. Todo mundo sabe que precisa de 1 milhão. Acho que precisa. Tá bom. Precisa de 1 milhão de números. Nós queremos saber que número. Do que você está tirando? Então isso você pode mostrar. Ele vai colocar a foto da folha da soja. Isso é um dado. Para você gerar um gráfico, eu preciso de 1 milhão de fotos da folha da soja. Aí é outras 9 horas, mas é a folha da soja. A pergunta é, qual dado é importante? Você está captando o quê? O cara vai ter que fazer o quê lá? Ele vai ter que tirar foto do quê? Ele vai ter que falar o quê? É isso que nós estamos perguntando. Qual o dado? Então a pergunta é clara, ela é objetiva. Qual o dado? Não, para eu construir, você está nos enrolando. E aí não fica bom. Sabe por quê? Porque a gente está falando de resistência antimicrobiana, né? Você quer vender isso e tem essa pegada da saúde única, tem essa pegada da resistência antimicrobiana. Então a gente quer ver aonde no teu software que vai entrar a resistência antimicrobiana. O controle dos medicamentos veterinários, como que você vai fazer isso, sabe? É o gene? É o DNA? O que é? O dado. Eu não entendi também. É o dado. Que raio de dado é esse? Que vai dar tudo isso? A inteligência, o sistema, ok, você não tem problema, não faz a menor, mas É porque eu só estou colocando isso porque é no sentido realmente de fazer com que vocês consigam crescer na apresentação, né? Porque está tão bacana o projeto de vocês, está tão interessante, que eu acho que realmente está faltando isso para vocês chamarem mais atenção. Eu não devia estar fazendo isso, né? Estou criando minha concorrente, mas... Sim. O que eu já consigo adiantar de alguns dados que a gente tem a intenção de obter, por exemplo, nas fotos obter quantitativo quantos animais ele tem na região sem que ele tenha que ficar contando isso ou escrevendo isso. Então a foto faz a contagem. Quando ele tem as sacas de rações, por exemplo, ele tira foto da pilha e o sistema registra, você está usando X números de sacos de ração. E aí, como a cooperativa geralmente tem os dados de que molécula está ali no meio, a gente sabe dizer quanto cada animal está recebendo de que tipo de antibiótico. Divide o animal pela ração. Exato. É isso que a gente quer saber. É isso aí. Tem que mostrar. Enfim, a gente consegue, nesse mesmo período eu consigo, se ele registrar no sistema, obviamente, quantos animais morreram por determinada doença, caso ele tenha um antibiograma, e aí eu consigo fazer eu consigo relacionar quantos animais morreram em determinada época, frente a que tipo de antibiótico você está utilizando, que tipo de ração você está utilizando, qual é o animal que efetivamente está ali, né, porque isso serve para qualquer animal que você esteja... Né. No caso da foto, para uma granja, por exemplo, às vezes é um pouquinho mais complicado, porque para o sistema entender que os animais ali é um pouquinho mais difícil, talvez dependesse de um pouquinho mais de treinamento. Mas para um rebanho de suínos, ovinos, bovinos, isso é bem mais simples de fazer isso por foto. Né? Então são todos esses tipos de gráficos e inferências que você consegue fazer, e quanto mais tempo de dados isso, ou seja, por mais tempo esse usuário tiver utilizando esse sistema, mais específicos esses dados vão ficando e mais assertivos esses dados vão ficando. Acho que a tua explicação tem que ir até aí, mas você tem que falar essas outras coisas, porque o pessoal não vai querer saber como que é a dinâmica do software. Ele quer saber que dado que entra lá. Porque esse vai ser o... Exatamente, porque aí é que está a dificuldade. Então quando eu pergunto qual dado e como vai ser imputado, esses são os seus gargalos. Porque você fala assim, eu preciso ter 5 indicadores. E o cara tem que digitar 5 indicadores, na dinâmica do dia a dia talvez ele não queira. Ele fala, não, mas eu vou fazer por comando de voz.
Tá, então o cara vai ter que abrir o aplicativo e ficar e falar, talvez ele não queira. Como que é? Você tem que pensar em tudo que vai contrapor o que você vai propor. Ah, ele vai tirar uma foto. Pô, de repente a foto é legal. A foto é fácil, porque já tem ferramenta assim. A Adamar é uma das maiores do mundo de agronegócio. Eles têm uma divisão inteira de desenvolvimento de nova tecnologia para o agro. E eles têm um sistema que fotografa o bicho, ele sobe e te dá o bicho que fungicida que tem que usar. Então o cara já usa isso, ele tira a foto. Então os caras já estão familiarizados com isso, né? Mas é o grande produtor. Então, de repente, será que o menor também é a mesma coisa? Entendeu? Então isso é muito importante. A outra coisa é que você tem que ficar mais objetivo lá o teu problema, que a gente vai terminar para passar para o próximo, e a tua solução. Então, assim, ó, problema. Uso em excesso de água e energia em sistemas de irrigação de plantas. Isso é um problema. Você já falou o problema. Não precisa ficar rodeando ali, senão fica prolixo demais. Solução. Eficiência do uso dos recursos, redução de custo e aumento de produtividade. Ponto. Aí vem o como. Aí é a inteligência, aí são os dados que vão entrar, é o teu software, entendeu? Ali tem que ser direto, não pode dar patinada. Senão a gente fica de novo com a pulguinha atrás da orelha. Em última análise, o que eles também estão dizendo, que está sendo dito agora nas últimas questões, tem a ver com o que a gente conversou ontem. Tentar minimizar o risco para quem vai ouvir. Né? Quanto você não tem uma informação, quanto mais clara, menor o risco. O projeto em si ele tem um grande risco. Todos os projetos aqui têm um risco. A gente falou ontem, alguns o risco conseguiu ser minimizado, outros os riscos são estratosféricos, né? que é a média da startup, e eu não estiver enganado. Mas mesmo que existam várias incógnitas, inclusive quão bom vai ser o benefício do VI, que a gente já falou ontem, né? O que vai ser essa resposta, o que ela vai ser. Mesmo que exista essa dúvida, ela existe, né? Vocês mesmos assumiram ontem, né? E sem problema, mas quanto mais claro ficam esses tipos de detalhamento dentro do tempo que vocês têm, menos, não o risco do projeto, mas menor a percepção de risco de quem está ouvindo. Né? Então essa que eu acho que é a importância desse esclarecimento. Tá? E só como uma sugestão para vocês pesquisarem, e talvez vocês citaram o governo, e ontem eu não falei, mas digo agora. A gente teve uma experiência parecida com o que pode acontecer nos próximos anos com uma molécula chamada ractopamina. A ractopamina é um beta-agonista, ela permite o porco ter menos gordura, mais proteína, né? Faz todo um trabalho, mas ela é proibida em muitos países, no Brasil não é ainda. Mas alguns mercados da União Aduaneira, a Rússia, lá, Cazaquistão, eles falaram, olha, o Brasil só compramos carne de porco de vocês se for ractopamine free. Ninguém sabia o que fazer, foi um corre-corre, o governo e as empresas precisaram fazer projetos e gastaram muito dinheiro, porque eles precisaram, em alguns meses, tirar uma molécula que para eles já estava consolidada. Então, só para citar esse exemplo, e depois eu posso até ajudar vocês aí, vocês podem ir atrás um pouco disso também, entender um pouquinho a história da ractopamina para a União Aduaneira, que é aquela coisa, se você já se prepara antes, que aí foi um dos embasamentos legais que vocês trouxeram aqui, se você se prepara antes, você gasta menos. Se você tem que preparar todo um projeto de eliminar uma molécula, é uma coisa complicada, depois eu posso falar mais um pouquinho disso aí para vocês. Eu lembro que você tinha citado exatamente essa molécula na tua apresentação lá no começo do Highbook. Isso. Então, eu é um lembro exemplo disso. do que pode acontecer, né? Uma ideia de ver como que isso vai se aplicar. Tirar uma molécula, um antibiótico X, desses que a gente está usando agora, é complicado, a gente está lidando com esse assunto. Então, se você tem tempo ou se você tem ferramenta já aplicada, a hora que isso chegar vai ser muito mais natural. Eles gastaram muito dinheiro para conseguir eliminar a ractopamina em pouco tempo. Vamos para o próximo. Parabéns, Purple Team. A ideia é boa, por isso que a gente perdeu tanto tempo estressando vocês. Perderam não, investimos. Investimos, bem lembrado. É isso aí. Red Team.
Blue. Inverteu a ordem. Did you realize that all these teams' names can also be attributed to bacterial names? Green bacteria, blue bacteria, red bacteria. Algae, sometimes called algae also, which is a kind of bacteria. Calma, minha filha. Pior que tá no fim. Depois que eu vou apresentar.